Oi, gente, boa tarde! Como vão todos vocês? Bem-vindos a mais uma live da marcenaria. Bem-vindos a este momento em que a gente vem compartilhar sobre marcenaria. Hoje a gente vai falar aqui na nossa live sobre como a gente multiplica, como a gente faz projeto que multiplica espaço. Como é que a gente amplia espaços através de um projeto de marcenaria. Então, o intuito, eu sou a Gabriela Grepp, eu sou arquiteta, especialista, apaixonada por marcenaria, e eu venho aqui compartilhar isso que eu vim contribuindo, que eu vim reunindo durante toda a minha carreira. E hoje o tema é multiplicar espaços. Como que a gente faz essa mágica dentro do espaço através de projeto? Porque, na verdade, nada mais é do que um bom projeto, entender o espaço é que faz essa multiplicação acontecer. Então, hoje nós vamos falar dessa possibilidade, de como a gente consegue fazer um projeto, porque quando a gente sabe fazer esse projeto, né, detalhamento do projeto de marcenaria, ele é um excelente aliado para que a gente consiga fazer essa multiplicação dos espaços, que é muito do que a maioria das pessoas hoje desejam, na verdade. E muitas vezes precisam, que não é uma questão só de desejar isso, é uma questão, muitas vezes, de necessidade mesmo. Então, não é supérfluo, é uma questão de necessidade de sobrevivência, para um bem viver, para uma qualidade de vida, né? Uma qualidade melhor de vida das pessoas. E é isso que o projeto de marcenaria pode oferecer para a gente. E é por isso que eu sou tão apaixonada por tanta solução que a gente consegue ter com ele, através dele, né? E é por isso que eu uso tanto, tá? Quem me acompanha, quem conhece já um pouco do meu trabalho, é uma paixão, assim, desenfreada por essa modalidade de projeto, por esse tipo de projeto que é muito específico, tá? E por que isso é tão importante, né? Quero que vocês me respondam. Quem nunca precisou multiplicar ou ampliar o espaço? Quem é que nunca entrou num ambiente ou num apartamento, desses apartamentos compactos, olhou ao redor e falou bem assim, pensou, né? Não vai caber nada do que eu tenho aqui dentro. Ou, no nosso caso, né, de quem projeta, quem é que nunca entrou no apartamento e pensou, não vai caber metade do que esses meus clientes querem ou têm aqui dentro? Gente, é muito mais comum do que a gente imagina, né? A quantidade de apartamentos compactos que tem hoje no mercado e que são produzidos, né, pelo mercado imobiliário é enorme. E a gente se depara com desafios cada vez maiores, né? Porque a tendência é que a área seja cada vez mais reduzida para espaços menores, individuais, né? E nem todo mundo está acompanhando a tendência dos espaços com relação à tendência de desapegar dos pertences. Então, a quantidade de itens que a gente tem, que uma família possui e que ela precisa guardar dentro da sua casa, ela continua sendo alta e continua não batendo, não combinando, não sendo proporcional à quantidade, ao tamanho de área do apartamento dessa família. E isso é o que causa o grande desafio. E muitas das vezes eu já entrei no apartamento sabendo o que era a necessidade, porque eu já tinha feito uma primeira reunião com o meu cliente, eu já tinha conversado com ele sobre qual era o desejo dele, a necessidade dele, e quando eu entrei no apartamento, eu mesma fiquei com dúvida. Eu falei assim, não vai caber o que ele quer aqui. Como que eu vou chegar para essa família e falar para ele que ele vai ter que se desapegar de pelo menos, assim, 1/3 do que ele tem? Não é fácil, não é fácil. A gente entende que quando a gente muda de um ambiente, de uma área, uma casa maior para uma casa menor, a gente já sabe que a gente precisa desapegar de algumas coisas. Mas muitas vezes a gente não está preparado para desapegar de
tantas coisas, né? De tantas coisas que a gente gosta, de tantas coisas que nos acompanham. E é inevitável que, dali para frente, a gente vá adquirir novos itens. Por quê? Se é uma pessoa, se a dona da casa ou o dono da casa, né, o proprietário, for uma pessoa como eu, que ama uma louça e uma roupa de cama, vai querer estar sempre comprando novos, trocando, substituindo, né? E isso, para quem não tem espaço e vive com espaço contado, é um problema, é um dilema. Você acaba tendo que fazer muitos desapegos, abrindo mão de muita coisa para conseguir aliar o que você quer ali dentro. Então, quando a gente consegue resolver isso em projeto, e é isso que eu faço, e é isso que eu vou compartilhar, é isso que eu quero que você faça através do que eu vou te falar, é possível. Você consegue, assim, é prazeroso quando a gente consegue enxergar aonde nós vamos conseguir ganhar espaço dentro daquele apartamento para conseguir colocar tudo que a gente precisa. A gente começa com um item que é muito usado como brincadeira, mas na verdade é a coisa mais séria que a gente pode tratar ali dentro desse apartamento, que são os centímetros. Eu, Gabriela Grepp, que desenho marcenaria, faço projeto, centímetro é ouro. Então, o ouro do meu projeto, do meu início do meu projeto, são os centímetros que eu vou buscar, que eu vou descobrir, que eu vou investigar, que tem dentro desses espaços e que eu vou utilizar no meu projeto de marcenaria. É dessa maneira que eu consigo sair e criar soluções e soluções criativas e funcionais, né, para dentro do apartamento que é tão compacto. É claro que não é só isso que resolve, tá? Isso é um ponto de partida. Esse posso dizer que seria o detalhe de ouro, de onde todo o resto a gente consegue desembolar, que a gente consegue desenvolver, que a gente consegue melhorar. Mas você começa por aqui. Se você precisa começar de alguma coisa, você vai começar pelos centímetros que você vai ganhar. Porque é possível fazer aumentar este espaço dentro de apartamentos compactos com o projeto de marcenaria. É possível criar soluções criativas e funcionais com o projeto de marcenaria. E é possível proporcionar qualidade de vida para famílias dentro de apartamentos compactos. Quando você tem um projeto de arquitetura ou de design de interiores para esse ambiente, você ganha muito mais. Então, a gente consegue otimizar aquele espaço. Eu falo que muitas vezes a gente transforma que nem a pessoa que projetou o espaço espera que a gente consiga ganhar tanto. Então, eu tenho feito alguns desafios ao longo da minha carreira. Eu já fiz alguns desafios, eu passo sempre. Eu estou entregando hoje um projeto em que tenho esse desafio. E eu venci esse desafio não desperdiçando os centímetros dessa área, desse apartamento. Alguns fatores são essenciais na hora da gente conseguir iniciar esse trabalho. Primeiro de tudo, a gente precisa entender muito bem o briefing, a gente tem que ter feito um briefing, uma entrevista com os moradores desse local, para a gente conseguir entender o que eles precisam, o que é a real necessidade deles para esse espaço. A gente precisa entender quais são as limitações da marcenaria, porque ela tem. Ela é maravilhosa, mas ela tem as limitações dela. Claro que ela tem. Eu preciso também entender quais são as facilidades que ela possui. Então, ela tem tanto prós quanto contra. E eu preciso estar com isso muito claro na minha mente, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter estudado, eu preciso ter aprendido sobre isso, para usar todos os prós para amenizar todos os contras. Então, é um jogo de potencializar aquilo que é positivo para poder tentar amenizar aquilo que é negativo ou, na verdade, limitador, que não é negativo, tá? A gente não tem essa questão de negatividade.
E o fator que, para mim, é o mais importante para a gente iniciar o processo, é você saber exatamente as medidas dos itens que são guardados dentro de uma marcenaria. Sim, a gente precisa saber qual é o espaço necessário para guardar cada item que a gente guarda dentro de uma casa. E aí você vai me perguntar, nossa, Gabriela, mas é muita coisa que eu vou guardar dentro de uma casa. Uma casa tem tantos ambientes, cozinha, banheiro, sala, quarto, área comum, área de roupeiro, área de serviço, depósito. Sim, nós temos que saber de tudo. E se tem algo que seja muito específico do teu cliente ou seu próprio, você precisa descobrir qual é essa medida. Porque a gente tem umas medidas básicas, tá? Então, existem algumas medidas que são padrão de itens que todo mundo guarda, como roupa, panela, material de limpeza, lixeira, pratos, copos, taças, talheres, mais o que? Guardanapo, descanso de mesa, suplá, roupa de criança, sapato, óculos, maquiagem, remédio. Isso é básico. Teoricamente, nem todo mundo vai ter todos esses itens, mas todos esses itens são comuns na vida de qualquer pessoa. Então, para esses itens, a gente tem que saber já de cara qual é a medida deles. Então, eu preciso entender que, vou pegar um exemplo de um quarto, tá? Que aonde eu for guardar roupa no cabide, eu preciso ter uma profundidade específica, que é mais ou menos livre 58 centímetros. E aí, existem alguns pulos do gato, por quê? Isso é para um ser humano padrão, mediano, tipo eu, assim. Agora, se você tem um cliente que ele é fora do padrão, aí você tem que fazer já específico para ele, tá? Então, não esqueçam desses detalhes. Sapato, a mesma coisa. A gente tem medida padrão para sapato. Então, a gente sabe qual é o quanto que ocupa, tanto de altura, sapato baixo, sapato de de salto alto, bota, botina, tênis de passeio, tênis de treinar. Tudo isso a gente precisa saber. Então, eu sei essas medidas, hoje, eu sei essas medidas de cabeça. Eu te digo todas as medidas que você vai precisar. Então, eu vou precisar saber também qual é a medida de bolsa. Eu vou precisar... Então, tem bolsa, mulher, principalmente. Tem carteira, bolsa de festa, que é clutch, né? Tem bolsa de média, bolsa bag, bolsa de praia. Tem tudo isso. Quem tem criança pequena, bolsa de amamentar... A gente tem todas essas possibilidades, tem que guardar isso tudo em casa, gente. Eu não posso chegar, colocar uma infinidade de armário e a pessoa chegar em casa e não tem onde colocar a bolsa de amamentar da criança e ela ficar no chão, no meio da sala, em cima do sofá, em cima da mesa de jantar. Não é para isso que a gente faz projeto. Então, eu preciso entender quais são essas medidas todas. Outras medidas que eu preciso saber, dos equipamentos. Aí, os equipamentos, há muito tempo atrás, quando a gente começou, existia 3 tipos de equipamento. Eram 2 modelos de televisão, um DVD, sei lá mais o que, alguma coisa assim. Então, a gente não tinha muita variação. Hoje, não. Hoje, a gente tem muita variação. Então, eu te aconselho a perguntar para o teu cliente qual é o modelo do equipamento que ele vai usar. Porque senão você vai projetar errado, tá? Porque a gente projeta... Em apartamentos pequenos, centímetros contam, valem ouro. Então, se a televisão, vamos supor que o subwoofer, que é aquele aparelho de home theater, ele tem uma caixa que tem que ficar no chão. E ele tem mais ou menos uma medida de 40, 38, e pode ser numa altura de 40, na verdade, né? Por 35 e 50. Só que existem menores. Gente, se eu coloco muito maior do que isso, eu estou perdendo espaço. E eu vou te provar que 2 centímetros em cada 2 centímetros que você perde é quase uma porta de armário que você vai perder lá na frente, na hora que você soma. Porque de 2 em 2, eu perco um grande espaço para acomodar um outro equipamento, um outro item. Então, projetar marcenaria é importante por conta disso.
Eu consigo ganhar espaço nos armários que eu produzo porque eu conto os centímetros que eu estou usando. Isso eu estou falando de contar centímetros na hora de desenhar, que é um detalhe. Mas existem outros locais que nós vamos contar centímetro também. Vamos chegar lá. Então, eu preciso entender quais são os equipamentos que os nossos clientes, que o cliente ou que eu quero colocar dentro dessa marcenaria. Por exemplo, numa cozinha, você tem que saber aonde você vai colocar os equipamentos, os eletrodomésticos. Eletrodoméstico, gente, não é só micro-ondas, forno, fogão e geladeira, não, tá? Você tem que considerar air fryer, você tem que considerar liquidificador, batedeira, cafeteira. Tudo isso você vai ter que acomodar dentro do armário. Porque se o apartamento é compacto, você não tem bancada suficiente para deixá-los à vista. Se você pegar a sua bancada da cozinha, que no caso a pia da cozinha, e colocar isso, você não trabalha. Você não corta nenhuma cebola em cima da bancada, porque não vai ter espaço. Então, é uma matemática, gente, que é bem puxada. Então, o projeto de marcenaria, ele é detalhista. Por isso que a gente desenha em centímetro. E eu digo para você que o marceneiro produz em milímetro. A gente vai no centímetro. Projeto arquitetônico a gente faz em metro, na maioria das vezes, né? As escalas, as medidas vêm em metro. De marcenaria, a gente vem em centímetro, mas a execução vem no milímetro. Porque faz diferença. Muita diferença. Às vezes, a diferença de uma porta abrir ou não é meio centímetro, ou seja, 55 milímetros. Então, a gente tem que entender muito bem isso e não descuidar. Então, o primeiro ponto que eu preciso que vocês entendam, que para mim é essencial, primordial, fundamental, que não pode ter descuido, é você entender exatamente o que você vai usar para guardar, né, dentro desses armários todos. Por quê? Se você for... Isso que eu falei para você são coisas usuais, normais, que a gente tem em toda a família. Agora, existem aqueles casos que são específicos. Eu já precisei projetar armário em que eu tinha que ter uma chopeira, o que não é muito comum da gente ter, né? Mas ele tem um bico de chopeira, tipo daquele serpentina Naja, era uma chopeira. Então, eu precisava da medida daquilo. Já projetei também que tinha uma prancha de surf. Precisava guardar aquilo dali. Então, a gente precisa entender quais são as necessidades do nosso cliente, o que vai ser guardado, o que vai ser armazenado, para a gente poder projetar de acordo. E aí, esse é o primeiro passo, tá? E aí, você entendeu, quando você sabe tudo que você tem que guardar, você entra no espaço, aí nesse momento é que causa aquele conflito e você olha para o espaço e fala bem assim, não vai caber. Não vai caber agora, o que eu vou fazer? Ainda não estou fazendo milagres, não estamos com linha direta para o milagre. E aí começa a ter um certo receio, uma angústia. Nesse momento eu falo para você assim, observa bem, se você estiver no local, você vai olhar para o espaço. Se não, eu funciono bem assim. Eu pego a planta do espaço, coloco ela aqui na minha frente, e aí eu vou começar a catar os centímetros do apartamento. Porque até então eu estou catando os centímetros referente aos usos que eu tenho, aos itens que eu vou ter que guardar. Agora eu vou catar os centímetros dentro do apartamento. O que é catar centímetro no apartamento, Gabriela? Vou explicar. Catar centímetro dentro do apartamento é quando você olha aqueles cantinhos que todo mundo, assim, desconsidera, porque chega e olha para assim... esse pedacinho aqui não cabe nada. E deixa quieto. Não, esse daqui não cabe nada. E esse não cabe nada muitas vezes, 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros. Às vezes, ele está do lado de algum lugar que pode... esses 15 centímetros somado com outros centímetros de algum armário, vira 35, 40 centímetros. Aí você começa a pensar, assim, opa... 40 centímetros, 35 centímetros, eu já faço um estrago com o armário. Já consigo colocar porta, prateleira, guardar sapato, remédio. Já começamos a ganhar espaço. Então,
recomendo, fuja do óbvio. Se na planta tradicional colocar o armário da roupa é nessa parede, mas na parede que divide com o banheiro, mas a parede que divide com a sala, ela dá mais chance de você desenvolver um projeto melhor, porque você consegue fazer ele diferenciado e ganhar mais armazenamento, faça. Não vá pelo lugar comum. Nesse momento, você tem que abrir sua mente e começa a olhar onde cada 10 centímetros, cada 5 centímetros pode te beneficiar. Você tem que pegar aquela planta de qualquer jeito e tentar fazer com que ela trabalhe a seu favor. Sabe? Ela tem que ser uma aliada para você poder ali desenvolver um projeto de marcenaria que vai transformar aquele espaço e multiplicar aquilo dali. Isso é essencial, gente. A gente ainda está falando de pontos que são iniciais num projeto de marcenaria. E esse o ponto que eu quero que vocês tenham atenção. Eu estou sendo repetitiva até, mas por quê? Porque é nesse momento que eu vou multiplicar o espaço. É nesse momento que eu vou fazer o projeto de marcenaria crescer. É nesse momento. Então, eu olho as plantas e cada 10 centímetros, 5 centímetros, eu enxergo um armário. E às vezes não é nem um armário de 10 centímetros. Não são 10 centímetros que ele vai ter. Eu pego esses 10 centímetros e somo com mais algo que pode estar do lado, e aí sim eu tenho um armário confortável. É isso que vocês têm que fazer. É dessa maneira que você tem que caminhar, olhar, que você tem que pensar para criar a sua marcenaria. Só depois que você define isso, é que a gente vai partir para o design. O design da marcenaria é outro assunto. Hoje a gente não vai tratar disso. Aqui eu não estou querendo falar do design, eu estou querendo falar de espaço. Por quê? Depois que há muita pergunta, as pessoas falam assim, mas se eu colocar esse armário aqui, não vai ficar carregado, não vai ficar pesado, vai ficar feio, eu vou diminuir o espaço. Para, gente. Desacelera nesse momento. Desacelera e me escuta. Presta atenção. Primeiro, você extrai do apartamento tudo que ele pode te dar. O design, se ele vai ficar pesado, se ele vai ficar abafado, se ele vai ficar carregado, na hora de desenhar, na hora de fazer o projeto, você corrige isso. Eu não tenho medo algum de pegar em planta baixa e sair marcando um monte de armário e lotar de armário. Porque eu sei que na hora que eu projetar, que eu fizer o design, eu equilibro tudo isso. Entenderam? Então, entenderam a necessidade também de você saber projetar? Porque quando eu sei projetar, essa dúvida, ela não existe. Você não tem que ter medo disso. Porque eu garanto, porque eu tenho técnica, eu tenho conhecimento para fazer um design que vai amenizar qualquer um desses efeitos de claustrofobia, de peso, de carregado, que possa ser gerado pelo volume de armários que a gente está propondo. A gente tem que entender que a gente tem um apartamento compacto que precisa render. E ele só vai render se eu conseguir produzir marcenaria que acomode tudo que a pessoa que vai morar ali tem. Se eu deixar metade de fora, meu projeto não cumpriu a tarefa ao que ele se propõe. E esse não é o objetivo. Então, eu vou fazer o máximo, eu extraio o máximo, porque eu sei como resolver. Não fica com medo disso. Essa é uma dúvida que você não precisa ter. No design você resolve. Você tem competência, você vai ter competência. Se você não tem, você vai adquirir, você vai aprender para desenvolver como produzir desse jeito. E aí você equilibra, porque tem técnica, porque tem meio, porque tem ferramenta, tem modos de você alcançar isso de forma excelente. Te garanto, tá? Então, esse é o pontapé inicial para a gente começar a
crescer, usar a marcenaria a nosso favor. Nesse momento, a marcenaria está usando a meu favor. Eu usei, basicamente, olha que você não precisa de elemento, de ferramenta extra nenhuma para isso. Até então. A gente está usando a medida dos itens que a gente, né, uma lista de itens a guardar, uma lista de medidas dos itens que serão guardados. A gente está usando todos os cantinhos e espaços que o próprio apartamento possui, que eu estou querendo, né, potencializar e usar cada um deles. Eu não desperdiço nada. Meu olho chega, brilha quando eu vejo 20 centímetros num corredor, quando eu vejo 15 centímetros na entrada de um quarto. É isso que faz que eu sei que eu tenho uma margem para poder ganhar ali, para ter uma mobilidade para fazer a minha marcenaria rodar. E eu digo isso sem falsa modéstia, porque produzir um apartamento de 50 metros quadrados, que no quarto do casal, um quarto padrão, pequeno, não tem 11 metros quadrados, deve ter 11 metros quadrados no máximo, eu consegui colocar 10 portas de armário. E ele não tá pesado. E ele tá lindo. Por quê? Porque eu usei 15 centímetros num canto, 35 no outro. Eu espremi uma circulação para ganhar, porque era necessário. Confesso, eu não gosto, eu gosto de, como todo mundo, acredito, eu sou igual a todo mundo, gente. Não gosto de espaços confinados, não gosto de espaços apertados, mas eu gosto muito menos de não ter onde guardar as minhas coisas. Ah, mas eu não gosto, eu gosto de ter tudo meu no lugar. Eu gosto de tudo meu no lugar. Então, é um jogo de você perde de um lado para ganhar do outro. Qual é o que você valoriza mais? Você ter aonde guardar seus sapatos, suas bolsas, suas maquiagens, seus objetos, ou poder ficar dançando na circulação do seu quarto? É uma questão de escolha. Então, eu posso reduzir para uma circulação confortável, mais reduzida, compacta, e ganhar espaços de armário, ou não tenho um armário, mas eu tenho um espaço super confortável, enorme. Então, isso é uma questão de escolha. A gente tem que saber o que a gente escolhe. E nesse momento, o papel do profissional e do projetista, seja ele arquiteto ou designer, é levantar todas essas possibilidades. É trabalhar, como eu falei, com os centímetros. Então, 5 centímetros que eu posso tirar de uma circulação pode aumentar um armário que vai caber um sapato. Então, esses centímetros eu não abro mão. E eu mostro, argumento, explico, sou muito franca na hora de dizer e falo, aqui vai ter uma circulação mais enxuta, você não vai ser tão folgado. Porém, aquilo que você quer guardar, aqueles seus itens que não teriam como você levar para essa sua casa nova, vão poder ir com você. O que você quer? E essa é a questão da multiplicação. Então, são centímetros que mudam o jogo. E são centímetros que fazem o nosso projeto de marcenaria ser um projeto de marcenaria de qualidade e eficiente. É onde eu consigo solucionar com a marcenaria, quando eu consigo ganhar centímetros. Então, não negligenciem os centímetros. Façam questão de todos eles. Todos que vocês puderem, vocês façam. Agora, tem um ponto que também é muito importante você avaliar. Eu acho que eu já me fiz entender da questão da importância dos centímetros, né? E aí, a gente tem uma situação que até onde vale a gente ganhar centímetros num ambiente justifica de fazer uma obra para isso? E aí, nesse caso, você tem que ter um arquiteto do teu lado, né, para poder te auxiliar para saber se é viável ou não fazer uma obra, tá? Mas eu, como arquiteta, em alguns momentos, em algumas situações, se for uma melhoria razoável não, boa. Razoável a gente já está até
avaliando, né? Mas uma boa melhoria, um bom ganho de espaço e de otimização e de valorização daquele apartamento, eu mesma sugiro, muitas vezes, alguns momentos, eu faço uma pequena obra para a gente eliminar uma parede ou fazer um vão numa parede e a gente poder fazer um armário maior. Então, isso tem que ser avaliado caso a caso. Não é todo mundo que pode fazer, não é todo apartamento que dá para fazer. Por isso, você precisa de um profissional do teu lado para poder te acompanhar e te orientar. Mas, quando você pode fazer isso, quando é viável para o teu cliente, quando o teu cliente vê que entende que a necessidade, resolve que é um ganho bom para ele, faça. Agora, preste atenção, por quê? Ao quebrar algum tipo de parede, de alvenaria, você tem que entender se tem estrutura, se vai danificar o piso, se você vai ter algum tipo de iluminação ou elétrica que você vai ter que mexer. Na maioria das vezes, quando eu faço isso, quando isso acontece, a própria marcenaria se encarrega de dar acabamento em tudo isso. Toda ela, né? Na maioria das vezes. Mas você tem que avaliar se realmente vai acontecer desse jeito. Porque senão você não justifica você fazer uma obra que não vá refletir, na verdade, reverter em ganho, em melhoria efetiva, palpável para aquele apartamento, para aquela casa. Tá? Então, isso é importante, mas é uma possibilidade, tá? É uma possibilidade real que eu fosse você, não deixaria de pensar nela, caso você tenha a possibilidade, né, de sugerir isso. Então, isso é pensar fora da caixinha, tá? Porque o que eu falei com você? Lá atrás, se a gente olha, a primeira vez que a gente olha para o apartamento, você olha a planta e ela já está com as paredes no lugar, com os cantinhos, tudo certo. Se você olha com a possibilidade de repente, fazer uma reforma, ou às vezes você já vai fazer uma reforma, e se você já for fazer uma reforma, melhor ainda. Se a reforma já for acontecer, melhor. Por quê? Porque você já aproveita e faz a alteração que vai beneficiar você a ganhar espaços de marcenaria. Isso é uma reforma inteligente, aliada com projeto de marcenaria e aliada com uma visão ampliada fora da caixinha. Uma visão que faz questão dos centímetros. Porque esses centímetros, na hora de desenhar marcenaria, vão ser cruciais. Então, nesse momento, preciso contar para vocês que tem essa possibilidade. A gente tem a possibilidade de não fazer reforma, de criar marcenaria de forma apenas só fazer o projeto de marcenaria e conseguir sim fazer ele aumentar os espaços, mas a gente tem a possibilidade de fazer também uma reforma que facilita e multiplica assim exponencialmente a facilidade da gente aumentar a quantidade de marcenaria, de armários dentro do apartamento. E quantidade, quando eu falo quantidade, é tipo assim, eu teria num apartamento pequeno, um armário de roupa em cada quarto, um armário embaixo da bancada da cozinha, nos banheiros, um móvel na sala. Ponto. Quando eu falo multiplicar, eu estou falando em ter dois ou três armários em cada quarto, mais um na área de serviço, mais um para a cozinha, talvez um na sala. Só aí de 4 a gente já pula para 7. E quando eu pulo de 7, que eu posso ter um roupeiro, um louceiro, um armário de despensa, eu vou desenvolver isso. Eu ganho aí espaços de armazenar. E aí a situação é a seguinte: se eu mudo, eu sou uma família que eu preciso guardar, né? Roupa de cama, mesa, banho, roupa normal, de uso diário, né, das pessoas, então de um casal, de um filho ou de 2 filhos e um casal. Tem as coisas normais, naturais, né, da casa, de cozinha, de área de serviço, e tem aqueles itens que a gente vai ter dentro de casa. Quem é que não tem
uma caixa de ferramentas, uma árvore de Natal. Eu uso isso uma vez no ano. Mas eu tenho enfeite de Natal, árvore de Natal, aspirador de pó, eu tenho balde, eu tenho vassoura elétrica, eu tenho mop, eu tenho air fryer, eu tenho travessas para servir jantar, eu tenho richô, eu tenho panelinha de fondue, eu tenho tábuas para botar frios. Onde você guarda tudo isso, gente? Se você não tiver espaço, não tiver armário. Eu preciso disso. É necessário que isso tudo esteja acomodado, senão a casa não funciona. Ou eu nunca vou poder ter, ou nunca vou receber, ou eu vou ter sempre que alugar esses equipamentos para poder receber. Então, além de você achar espaço para colocar armários e ao fazer armários maiores, você tem que saber fazer a divisão interna desses armários. E aí, para fazer a divisão interna desses armários, você precisa daquele elemento que eu falei no início desse vídeo, que é saber as medidas de todos os itens que você vai guardar. Não tem para onde correr. Essa lista é essencial e importantíssima. Por quê? Quando eu sei a medida desses itens, eu não desperdiço espaço. Por quê? Se eu sei, vamos lá usar uma medida que é básica. Eu sei que copos eles têm alturas variáveis. Taça de vinho, você tem que ter uma prateleira, espaço de prateleira assim, em média 35 centímetros. Tá? As de prosecco, de champanhe, que são as maiores, mas existem umas taças de vinho tinto, que são bem grandes. Então, 35 centímetros. A gente tem outras taças de água ou de vinho branco que podem ser menor, 30. Mas você tem aqueles copos americanos de cerveja que com 13 centímetros dá. Aquelas tulipinhas pequenas, 13 centímetros dá. Então, por que eu vou fazer no meu móvel de copos, né, do meu louceiro, todas as prateleiras com 30? Se eu tenho copos que vão ter 12? Não faz sentido. E aí você pode falar que eu estou sendo detalhista demais. Sim, estou. Mas eu tenho que ser. Sabe por quê? Se eu tenho 2 prateleiras de copos de cerveja tulipinha ou copo americano, e eu coloco 30 e eu só vou usar 12, eu já perdi 18 centímetros em cada uma. Então, 18 centímetros são 2 prateleiras de 18, que vai caber um copo de água, aqueles copos grandes, ou aquelas taças que tem cor, não tem? Elas cabem nessa prateleira de 18. Então, você já perdeu uma prateleira, você perdeu 2 prateleiras aí. E, então, essa é a conta que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que colocar, claro que você não consegue mensurar tudo, porque senão fica muito enrijecido também, muito engessado. Mas você vai colocar 1 ou 2 prateleiras menores, coloca uma de sobra maior, porque aí consegue dar uma variedade, né? Você dá flexibilidade dentro do armário. Mas com certeza uma prateleira vai ter. Então você vai ter essa daí. Você já sabe que tem esse bendito desse copo pequenininho. Então você vai colocar ele. Aí você sabe que você tem xícaras. E aí você guarda xícara e o pires dele embaixo. Você não vai botar empilhado, você vai pendurar ela ali. Então, você tem que ter um espaço suficiente para colocar os ganchinhos para pendurar a xícara e os piresinhos embaixo. Não adianta você empilhar muitos pratos, porque é difícil de você manusear. Então, é uma pilha de 6 pratos também, porque senão fica muito pesado. Então, você vai colocar de 6 em 6. Então, não adianta você fazer uma prateleira deste tamanho, porque não vai atender, você vai perder espaço. Não adianta também você colocar a prateleira lá, a última, coladinha no teto, desse tamaninho, porque a pessoa vai precisar de uma escada. Então, seja inteligente na hora de distribuir internamente. Coloque mais altas em cima, menores embaixo, vai casando essas medidas. Se eu estou falando de cozinha, que é item que todo mundo tem. Mas, por exemplo, você tem muito item de bijuteria mulher, né? Que tem muito isso. Bijuteria, óculos, relógio, joia, maquiagem, cremes. Isso é
produto pequenininho. Pequenininho que eu digo que 15 centímetros de profundidade você consegue acomodar. Aí você lembra daquele pedacinho de parede de 15 centímetros que você tinha e que não dava para nada? Quem sabe não dá para você colocar o seu um espaço para você guardar óculos, relógio, bijuteria, carteira, lenços, echarpes, prendedor de cabelo, cremes de maquiagem, limpeza de pele, remédios. Olha quanta coisa você pode guardar em prateleiras minúsculas, pequenininhas. E aí você pode me perguntar, mas o que é que isso me resolve, Gabriela? Isso não vai me resolver de nada. Gente, resolve muito, muito. Por quê? Se eu guardo todos esses itens num cantinho da minha casa que não tinha serventia para nada, eu liberei espaço dentro do armário de roupa. É simples, gente. Essa matemática é muito simples. É muito simples, entendeu? Então, aqui, quando eu tiro algo de dentro do armário de roupa, de dentro do armário de panela, de dentro da área de serviço e coloco em outro lugar, eu multipliquei o espaço de guardar de itens ali dentro. Eu vou poder guardar mais roupa, mais sapato, mais bolsa, mais panelas, mais eletrodomésticos, mais copos, mais roupa de cama. Então, quando eu consigo fazer essa divisão interna bem feita, é onde eu vou ganhar a multiplicação. A maioria dos meus projetos, maioria não, todos eles, quando eu apresento eles para os meus clientes, eu digo exatamente onde cada uma das coisas estão sendo guardadas. Então, eu falo, essa gaveta daqui é para lingerie, essa gaveta daqui é para roupa de ginástica, essa gaveta daqui é para malha, essas aqui são todas para malha, essa prateleira é para roupa dobrável, aqui é cabide de roupa curta, aqui é cabide de roupa longa, aqui é para casaco, aqui é roupa do dia a dia, aqui é para rouparia, aqui é para toalha, aqui é para lençol, aqui é sapato de salto, sapato flat, havaiana, aqui são remédios, aqui é óculos. Eu listo tudo para eles. Eles podem mudar? Podem. Óbvio que podem, porque no dia a dia, às vezes eles vão estar num período que vai ter mais roupa dobrável do que de pendurar, ou o contrário, vai ter menos acessório, mas eles podem trocar sim. Porém, eles sabem que eles vão ter o lugar para cada uma dessas coisas. E são 2, 3, às vezes 4 prateleiras a mais que vão fazer uma enorme diferença na casa dessa pessoa. Entenderam? Então, não é só eu ganhar, se originalmente o apartamento permitia que o meu armário tivesse 1,5 metro de largura e eu consegui botar ele com 2 metros. Se eu não dividir internamente ele bem, serviu de nada. Não tá servindo de nada esses 50 centímetros a mais. Agora, se eu ganho 50 centímetros a mais e, além disso, eu faço uma mega super distribuição interna, vai parecer que eu ganhei 1 metro de armário. E não só 50 centímetros. Então, gente, eu quero que vocês entendam o quão importante a atenção para esses espaços pequenos é para a gente conseguir desenvolver um bom projeto. Então, o que eu quero é desenvolver um projeto bom. Eu quero que você, com isso que eu estou te dizendo, você produza projetos de marcenaria de melhor qualidade. Que eu quero que você ache soluções para os seus projetos, que você ache soluções para os seus projetos, para os seus clientes, que você não acharia antes, porque você estava pensando de forma limitada. Então, projetar a marcenaria, ela é muito mais do que dizer se o armário vai ficar na parede A, B ou C. É muito além. É um projeto de um detalhamento, de uma complexidade, de detalhismo que só quem sabe, tem conhecimento e sabe como é o desenvolvimento e a construção disso, consegue chegar. Não é assim do nada que faz ficar bonito. E a gente está falando aqui de ganhar espaços
para nossos clientes, de melhorar o espaço de vivência dos nossos clientes e até nós mesmos. E eu falo nós porque isso que eu aplico para os meus projetos, né, dentro do meu escritório, eu apliquei na minha casa. Eu fiz exatamente isso no meu apartamento. Porque eu era enlouquecida, a louca dos armários, com medo de não ter onde guardar tudo que eu tinha. E olha que eu nem tinha muita coisa, mas eu sabia que ao longo da minha vida eu ia adquirir novos itens e que eu ia querer guardar uma árvore de Natal, uma barraca de praia, uma cadeira de praia, que eu ia ter um aspirador de pó, que eu ia ter item de decorar a mesa, de mesa posta. Eu sabia que eu ia ter tudo isso. E se eu não fizesse, se eu não pensasse dessa maneira, se eu não planejasse a minha casa para isso, se eu não tivesse planejado, se eu não tivesse desenhado toda a minha marcenaria para isso, eu não teria espaço para guardar nada do que eu tenho. E hoje eu guardo tudo o que eu tenho. Ter um apartamento compacto, ele, para quem é desorganizado, ele vai ficar sempre desorganizado, desde que você não tenha um lugar certo para guardar as coisas. Então, se você é uma pessoa desorganizada, se você fizer um projeto de marcenaria e que tenha espaço, lugar para guardar cada um dos itens que você usa, você já vai diminuir essa sua desorganização. É um fator que auxilia na manutenção da organização da casa. Porque quando você passa a ter espaço para guardar todos os itens, não justifica mais você deixar eles perdidos vagando pela casa. Não justifica eu deixar solto. Eu tenho onde guardar, eu tenho onde colocar. E se for fácil ainda de acessar isso, melhor ainda. Porque isso estimula para que as pessoas consigam fazer isso. Em crianças, isso é muito importante. Porque você, desde cedo, você já cria o hábito nessas crianças delas terem essa organização, delas saberem que onde guardar os seus itens pessoais ou até coletivos. Então, elas criam um hábito de manter a casa organizada. Mas manter uma casa organizada, uma casa compacta, ela só é fácil se eu tenho um projeto de marcenaria, se eu tenho marcenaria para acomodar tudo que eu tenho. Porque se eu não tenho marcenaria para acomodar tudo que eu tenho, eu vou ter que escolher o que eu vou guardar hoje, o que eu vou guardar amanhã, porque alguma coisa vai ter que ficar do lado de fora. Então, o projeto de marcenaria, ele é essencial até para que você tenha uma casa mais organizada, facilita a manutenção dessa sua casa, entendeu? E isso multiplica, porque casa desorganizada, ela transmite a sensação de uma casa pequena. Quando eu coloco tudo para dentro do armário, eu pareço que a minha casa é até maior. Então, esse é um outro benefício de você ter armário para acomodar tudo que você tem. Eu cresço não só efetivamente no espaço de guardar, mas eu cresço também na percepção daquele espaço. Entendeu? Então, eu tenho... Gente, é uma infinidade de coisas a favor de se projetar e que trazem que um projeto de marcenaria multiplica esses espaços. Através do projeto de marcenaria, crescer os espaços. Muito comum nos apartamentos pequenos, a gente precisa de alguns itens de atenção, mas o principal é atenção aos centímetros de tudo. Centímetros dos itens que você vai guardar, os centímetros da casa, do apartamento, e você tem que pensar fora da caixa. Você vai pensar em centímetros. Faça questão de todos os centímetros possíveis dentro do espaço que você está projetando. Reverta esses centímetros em armário. Faça armários que melhorem o uso e que acomodem cada um dos itens que estão dentro, né, dessa casa. A combinação desses fatores é que faz o apartamento crescer. Não é isoladamente uma ação, é a combinação disso, tá? Mas, essencialmente, a gente precisa fazer questão e utilizar cada centímetro da nossa casa. A parte estética, como eu falei, é outra etapa, porque agora nós estamos tratando apenas de aumentar
a área útil de marcenaria num apartamento ou numa casa, num espaço que seja compacto. Porque é possível. Eu consigo fazer. E eu sei que eu consigo mostrar para você como fazer. Você consegue também fazer isso. Porque é um ganho absurdo. Muda a tua relação com a casa, muda a forma de você enxergar o teu apartamento, muda completamente. Agora, você tem que entender como é este processo para poder aplicar ele dentro do seu modo de projetar. E é algo que você aprende uma vez e não desaprende mais. Você vai usar isso para o resto da vida. Para o resto da vida. Eu uso isso o tempo inteiro. E cada vez mais eu uso e melhoro e vou usando e descubro novas formas de fazer, novas formas de ganhar e não tem fim. Como eu falei, eu tenho um exemplo de um projeto em que um apartamento de 55 metros quadrados, eu consegui colocar num quarto 10 portas de armário. Conseguimos fazer uma distribuição onde até penteadeira vai caber dentro desse quarto, que antes a previsão para ele era que ele tivesse apenas portas de armário de roupa. Ele não teria nem sapateira. Ele agora vai ter penteadeira, sapateira, local para produtos de maquiagem e creminhos, né, de skincare, mais ou menos, né, e acessórios, além dos armários de roupa que ele já teria. Isso tudo com um projeto de marcenaria bem feito, fazendo questão de cada centímetro desse quarto, e eu não demoli nenhuma parede, eu não fiz obra alguma, só marcenaria. Mas eu penso com a marcenaria já indo para frente. Então, gente, o que eu precisava, o que eu queria compartilhar com vocês hoje é isso. Como que um apartamento pequeno pode crescer e a reforma dele pode ser apenas o projeto de marcenaria. E que um projeto de marcenaria tem um poder de reformar e ampliar espaços compactos de forma excelente, de forma estética, funcional e prática. É só a gente saber fazer esse projeto de marcenaria. É só eu entender como eu faço, como que eu detalho, como que eu construo um projeto de marcenaria bem feito para alcançar esse resultado. Então, existe sim um vídeo, eu vou colocar a foto dele aqui, né, de um apartamento. Esse apartamento que eu coloquei, que eu tô dando como exemplo, ele é real, né, e eu vou mostrar ele para você, eu vou colocar a foto dele aqui para vocês verem que é possível a gente fazer um bom projeto de marcenaria e conseguir, né, aumentar os espaços. Então, a foto que vocês vão ver é esse quarto com 10 portas de armário. Ele é real e eu vou mostrar para que vocês tenham noção de que isso foi verdade. Eu quero que vocês vejam que o quarto com 10 portas de armário, ele existe. Então, eu vou colocar aqui, é um projeto que foi desenvolvido pelo meu escritório, por mim, onde vocês vão ver um quarto em que tem penteadeira, sapateira, TV e 10 portas de armário. E isso foi construído com um projeto de marcenaria feito, personalizado, dentro do método que eu desenvolvi dentro aqui do meu escritório. E é o que eu quero para você. Então, espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na próxima semana.